trabalhador de entre 20 a 21 anos de idade que morava em uma pequena cidade, uma cidade que não tinha mais de 1.000 a 2.000 habitantes, mas ele tinha um grande desejo no coração dele, um sonho, uma jornada a ser transitada. Porém, aquela cidade onde ele morava não permitia que ele realizasse aquele sonho. Decidido a conquistar aquilo que ele sonhou, decidiu embarcar-se para a cidade capital. Lá ele pensou: procurarei um emprego e vou juntar dinheiro para poder realizar meus sonhos. Foi assim que então ele decidiu ir para a cidade capital. Quando chegou na cidade, procurou um emprego, mas aparentemente ninguém queria contratá-lo. Aparentemente parece que as pessoas tinham preconceito com ele, por ser de uma cidade do interior. Os dias se passaram e ele começava a desesperar-se. Procurava emprego. Ele às vezes saía nos bairros próximos aonde ele estava ficando, saía porta a porta, oferecendo o serviço dele, até por um prato de comida, mas ninguém queria contratá-lo. O dinheiro acabou, ele começou a morar na rua, começou a passar fome e ninguém queria contratá-lo. Às vezes ele tocava na porta e às vezes era maltratado com bastante frequência. Um dia, muito cansado, sem saber o que fazer, porque já tinha caminhado o dia todo, se sentou em uma calçada. Foi então onde uma mulher, mais ou menos de uns 50 anos de idade, passava próximo por ali. Este jovem estava pensando em si: o que farei? Ninguém me quer, ninguém gosta de mim, parece, nessa cidade, ninguém quer me contratar. O que eu vou fazer? Essa mulher viu que ele estava tendo um momento de desespero, talvez, viu que ele estava chorando e perguntou: jovem, você precisa de ajuda? Era uma mulher que era de escassos recursos, e claro, uma mulher pobre que não tinha familiar nenhum. É muito comum que quando a gente ou as pessoas fazem uma pergunta se você está bem, muito comum que parece que de forma automática a gente responde que sim. Mas este jovem decidiu ser sincero e respondeu que não estava bem, que ele procurava um emprego e que estava passando fome. Aquela mulher decidiu convidá-lo à sua casa, à casa dela, e ofereceu que se sente no sofá. O jovem começou a contar a história dele e que não tinha condição econômica. Esta mulher, para o jantar daquela noite, tinha 5 biscoitos e um copo de leite. Era a única comida que ela tinha guardada para esses dias. Mas, dentro do coração, sentiu o desejo de querer ajudar aquele jovem. Ofereceu um copo de leite e 5 biscoitos. Esse jovem ficou muito grato e falou que nunca iria esquecer esse gesto que fez aquela mulher. Os dias se passaram e este homem, este jovem, aparentemente nunca mais foi visto próximo àquele bairro. Por entanto, aquela mulher da história, um dia ela adoeceu, precisou ir para o médico. Quando ela foi para o médico, foi descoberto que ela tinha um câncer. Já tinha passado alguns anos. Ela, preocupada, triste, começou a chorar naquele hospital, porque ela sabia que não tinha condição para fazer na cirurgia. Quando foi e perguntou o preço da cirurgia, foi dito para ela que o custo seria 100.000 reais. Ela pensou: o que eu vou fazer? Ela começou a ficar angustiada porque pensou que a única solução era morrer. Quando estava saindo do hospital, triste, sem saber o que fazer, ela desmaiou cruzando a rua. E dá a casualidade que ela entrou em coma e ficou inconsciente por algumas semanas. Quando ela acordou, viu um ambiente muito peculiar, viu camas, então ela deduziu que estava no hospital. Foi então que perguntou para uma enfermeira, perguntou o que tinha acontecido com ela. Então, falou a enfermeira: você precisou fazer uma cirurgia, você tinha um câncer. A mulher foi ali que ficou mais desesperada ainda, porque ela sabia que não tinha dinheiro, sabia que não tinha como pagar essa cirurgia. Foi então que ele descobriu que pertinho, sabe aquela mesa que tem do lado, geralmente, das camas no hospital, naquela mesinha pequena, tinha uma folha, um papel com o custo da cirurgia detalhado, detalhando os medicamentos, detalhando a intervenção, detalhando tudo. No custo, quase no final, estava o valor, 100.000 reais. Mas embaixo tinha um quadro pequeno
com um valor 000. Ela se perguntou por que está assim a receita. Chamou para a enfermeira e perguntou o que está acontecendo. A enfermeira respondeu para ela: você não precisa se preocupar, alguém já pagou. Foi então que ela descobriu que do outro lado da receita tinha uma nota escrita pelo médico: minha querida senhora, você não precisa preocupar-se por pagar essa cirurgia, porque você pagou essa cirurgia há 20 anos atrás com um copo de leite e 5 biscoitos. Uma história profunda, é verdade? Muitas das vezes a gente faz as coisas por outras pessoas achando que nunca seremos retribuídos. Mas sim, eu sou uma pessoa que acredito que tudo o que a gente faz com amor sempre volta para nós. Lembro que alguns anos atrás, quando eu estava morando na cidade de Maceió, aqui em Alagoas, eu era um vendedor de porta a porta. Sempre antes de ir a trabalhar, costumava lanchar em uma lanchonete. E foi então que esse dia veio um homem, um morador de rua, me pediu um dinheiro. Como é de costume, a gente acostuma julgar a pessoa pela aparência. E eu pensei dentro de mim, será que esse homem quer para comprar cachaça? E fiz essa pergunta para ele: você quer comprar uma cachaça? O que você vai fazer com o dinheiro? Esse senhor comentou para mim que ele tinha fome. Então ofereci ao senhor sentar na minha mesa. Ele se sentou e comecei a conversar com ele. Perguntei o que ele queria comer. Ele falou que queria comer um pastel, que com isso já estava bom. Eu falei: não, você não precisa só um pastel, você tem que tomar um suco. Não é legal comer pastel sem tomar um suco. Esse senhor colocou um sorriso e falou: tá bom. Eu perguntei que suco ele queria. Ele falou que queria um suco de acerola. Então pedi o suco da acerola e o pastel. Ele terminou de comer rapidamente. Dava para perceber que ele tinha muita fome. Eu falei para ele: você não vai ficar cheio, não vai encher a barriga com apenas um pastel, você precisa comer mais. E esse senhor se sentiu muito envergonhado. Então foi nesse momento que eu falei para ele: fica tranquilo, eu vou pagar tudo. Ele pediu a comida, eu dei o dinheiro que tinha trocado nesse momento e falei: toma aqui. Ele falou: ô jovem, eu não sei como lhe agradecer. Eu falei: não precisa se preocupar, Deus já pagou seu café da manhã. Eu não tinha contado nunca essa história para ninguém, até porque não achei necessário. A gente nunca pode fazer algo no café da manhã. Eu não tinha contado nunca essa história para ninguém, até porque não achei necessário. A gente nunca pode fazer algo e que a outra mão saiba, né? A Bíblia mesmo fala que tua mão direita não saiba o que está fazendo a esquerda. Semana depois disso aí, eu passei por uma semana difícil. Como eu era vendedor de porta a porta, só sobrevivia do dia a dia. Semana depois disso, foi uma semana muito complicada e o dinheiro acabou. Eu não conseguia vender. E eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer. Lembro que já estava com mais ou menos 4 dias sem me alimentar direito nessa cidade, não conhecia ninguém. Então um dia saí para trabalhar só com um pequeno chá e fui ao trabalho. Quando eu estava na rua, trabalhei o dia todo, até 4 horas da tarde e não vendi nada. E eu tinha muita fome porque não tinha tomado um bom café da manhã e um almoço. E os dias anteriores tampouco não tinha me alimentado bem. Então eu comecei a brigar com Deus. Falei: Deus, por que o Senhor está fazendo me passar necessidade? Sendo que eu não me esqueço de meus irmãos pequenos. O Senhor respondeu dentro de mim: não precisa se preocupar, que já cuidei de tudo. Foi como uma voz que veio dentro de mim. Então fui a uma loja, ofereci meus produtos e o Senhor, antes de que continuasse falando sobre o que eu estava fazendo, me falou: peraí, não precisa me oferecer mais nada. Eu vou comprar o que você tenha para me oferecer e não se preocupa. Eu fiquei muito feliz. Ele falou que ia comprar à vista, ia ser um pouco de dinheiro que ia ter. Mas depois disso, a pergunta que ele fez para mim foi o que me surpreendeu. Ele perguntou para mim: você tem fome? Ele falou que eu respondi para ele sim. Ele me levou até uma lanchonete, um restaurante, me levou a comer e eu fiquei muito feliz. Eu sentia que Deus estava me recompensando por aquilo que eu tinha feito. Nessa quarentena é uma oportunidade que a gente tem. Nessa crise é uma oportunidade que nós temos de fazer o bem para as outras pessoas. Não esqueça isso. Ajude sem olhar para ninguém. Ajude. Que não sirva para servir, não sirva para viver.